Eu quero trazer um outro dado agora aqui também e colocar para o nosso debate, que é aquele que mede a avaliação sobre o índice de corrupção no país. E o Brasil também piorou de posição. Tem um estudo que é divulgado pela ONG Transparência Internacional que aponta que o Brasil caiu 10 posições e ficou na de número 104 entre os 180 países no ranking de Índice de Percepção da Corrupção de 2023. É a pior queda do país desde 2017, quando perdeu 17 posições, de 79 para 96. E ainda a pior posição no ranking desde 2019, quando a nação aparecia ali no número 106. Esse índice usado pela ONG, ele vai de 0, que caracteriza o cenário mais corrupto, a 100, e que significaria aí o mais íntegro, né? Enquanto a média mundial ficou ali estagnada em 43 pontos pelo 12º ano consecutivo, a pontuação brasileira passou de 38 para 36, ou seja, ela foi se aproximando mais de 0. Quer dizer que a percepção de corrupção ela foi maior. E aí eu quero trazer também algumas informações importantes, porque elas não englobam apenas o governo Lula, mas também algumas decisões que foram tomadas no governo anterior. Mas como é que vocês avaliam essa percepção de que a corrupção está maior aqui no país? Hein, Gustavo Segré? História. É só ler um pouquinho história. Quando você fala de percepção, é a expectativa e a confiança que gera um governo, determinada ideologia, determinada personalidade, o DNA, em relação ao mercado que deveria eventualmente vir e investir. Quando você vê o governo do Partido dos Trabalhadores, o histórico fala por si só, e a narrativa pode servir, mas a história não muda. A história não é reescrita, mesmo que alguns tentem fazer isso. Então a percepção qual é? Você já sabe que é um governo que busca BNDES para o exterior, quando o resultado da história mostra que isso serviu para casos de corrupção enormes. Quando tem interferência política nas empresas estatais, isso não gera confiança em ninguém. Você tirar um gestor, colocar um político para fazer um trabalho que deveria ser técnico e passa a ser ideológico. Tudo isso propicia que essa percepção não somente caia 10 pontos, sino que a possibilidade de continuar a cair é maior. E bastará, tomara não aconteça, que tenhamos algum caso de corrupção nesse governo que vai isso piorar muito mais essa percepção no mercado da ONG também, em função do governo brasileiro. Agora, em escala global, esse levantamento ele mostra aí um enfraquecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito. Luiz Felipe Dávila. É o que nós falamos aqui com muita frequência. Quase todo dia. Quase todo dia. Há um aparelhamento do judiciário de um jeito incrível e decisões monocráticas que afetam justamente a credibilidade do país e do Estado democrático de direito. Então, nós falamos aqui de várias decisões, né? Mexer na lei das estatais, a questão de decisão monocrática suspendendo o escândalo de corrupção de 10 bilhões de reais da Odebrecht. Então, tudo isso acaba impactando dramaticamente a imagem da segurança jurídica do Estado democrático de direito. Inquérito aberto por tempo indeterminado sem objetivo definido. Tudo isso tem impacto e é isso que começa a mostrar. Eu li o relatório também, indicações para o Supremo, como o Zanin, o advogado pessoal do é um dos motivos da má avaliação. Um dos motivos da má avaliação, né? É isso porque não entrou o Flávio Dino ainda, que era o ministro. Então, assim, na hora que começa a ver esse aparelhamento do judiciário e como o judiciário vem atuando de uma forma muito mais monocrática e voluntarista, isso aumenta a insegurança jurídica no país. Então, eu acho que é um sinal importante, é o seguinte, né? De novo, isso mostra o que a gente tem que fazer. Opa, vamos entender os números, vamos mergulhar para melhorar esses indicadores ou fazer que a atitude infantil, ideológica, que às vezes se toma, não, vamos quebrar o termômetro e esquece o termômetro da corrupção e vamos continuar tocando a vida. Então, fato é esse, o indicador está mostrando que precisamos melhorar urgentemente
o fortalecimento dos pilares do Estado de Direito, a independência do judiciário, como algo que aponta nesse ranking como algo fundamental para resgatarmos a credibilidade internacional. E o investidor está de olho nisso. A coisa que o investidor está mais de olho é a previsibilidade das leis e das regras do jogo no país. O Dávila mencionou aqui que um dos motivos da má percepção no caso do governo Lula foi a indicação de Cristiano Zanin, mas se a gente levar em conta também as avaliações do governo de Jair Bolsonaro, a percepção ruim se dá quando ele faz o desmonte das operações contra a corrupção, como a Operação Lava Jato, ou de alguma forma as operações do Ministério Público Federal que investigavam a corrupção. E aí tem um dado muito interessante também que essa pesquisa traz, que é Jair Bolsonaro foi lá e desmontou. E ainda há uma dificuldade ou falta de interesse do governo atual em montar novamente, claro, exatamente, em trazer essas operações novamente. Então, seria uma união, né, de motivos ruins que pegam o governo anterior com decisões que foram tomadas lá, mas que por enquanto não foram revertidas aqui e que fazem essa percepção da corrupção se manter ou aumentar. Exemplo do que aconteceu no Brasil, Alan Gani. Evandro, a Operação Lava Jato, ao meu ver, foi uma operação importantíssima ao combate à corrupção no país. Pela primeira vez na história, a gente viu poderosos indo para a cadeia. Aliás, menção também ao mensalão, também foi algo ali bastante positivo que ocorreu no país, prisão de políticos poderosos e depois a Operação Lava Jato, e aí empresários, políticos. Então foi um grande avanço mostrando para a sociedade que o crime não compensa, o crime do colarinho branco, dos poderosos também seria punido. E aí, durante o governo Jair Bolsonaro, tem um lado de acerto do governo que o governo Jair Bolsonaro não foi envolvido em nenhum grande escândalo de corrupção. E olha que fizeram uma varredura da vida dele. Agora, a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PGR, né, o Procurador-Geral da República e, portanto, responsável geral pela Operação Lava Jato, no meu entendimento, foi bastante equivocada. Ele, inclusive, se eu não me engano, fala abertamente que foi contra, né, a Operação Lava Jato. O fato é que a Operação Lava Jato, após essa escolha, perdeu muita força. O Brasil viveu um grande retrocesso. E aí o que o Dávila falou é bastante verdade, porque se a gente pega o índice de homicídios no Brasil, de criminalidade, a gente também está muito mal colocado. Índice de corrupção, a gente está muito mal colocado. E onde que está o gargalo, Evandro? Na justiça. Por quê? Porque a nossa justiça está sinalizando, falando assim, no final das contas, seja o crime de corrupção ou um assassinato, o crime compensa no Brasil. Os juízes vão dizer porque a lei aqui é fraca, porque é muito garantista, porque permite uma série de interpretações. Outros vão dizer, não, mas os juízes interpretam de uma maneira muito benevolente. O fato é que o gargalo passa pelo sistema judiciário. A gente só não sabe se é pelas decisões dos juízes ou por todo esse arcabouço jurídico do país. Ô, Fábio Piperno, você também vê no judiciário um dos principais motivos para essa percepção? Claro que vejo sim, até porque ele é ineficiente, ele é caro, ele toma decisões para lá de duvidosas. Assim, todo mundo sempre suspeitou do judiciário brasileiro, a ponto do Brasil, aqui no Brasil, ter se popularizado a história de que o rico não vai preso, cadeia para pobre, esse negócio todo. Verdade ou não, isso se popularizou no Brasil. O relatório diz aqui em um dos seus parágrafos o seguinte: segundo o relatório, a responsabilidade pelo desmonte de marcos institucionais contra a corrupção que levaram décadas para serem erguidos é da gestão de Jair Bolsonaro, 19 a 22. Ao mesmo tempo, porém, o governo Lula vem falhando na reconstrução de mecanismos similares. Eles criticam a nomeação do Zanin, ao mesmo tempo em que elogiam a escolha de quadros técnicos para a Polícia Federal e também a reforma tributária. Isso é um bom caminho, até porque tende a simplificar processos. Isso no Brasil é muito complicado. Mas em relação à justiça, os políticos brasileiros têm que entender o seguinte: o capital, em outros tempos, ele não estava nem aí para isso, porque se o país era corrupto ou não, desde que ele vislumbrasse uma possibilidade de ganhar, era do jogo. Só que agora há outros influenciadores envolvidos nisso.
A opinião pública, por exemplo, hoje ela faz pressão em cima de uma marca que coloca dinheiro em um projeto ruim, em um projeto manchado por corrupção, em projeto manchado por uma série de coisas, de fatores que hoje são condenados, né, por vários grupos de influência. Então, essa lógica mudou. É óbvio que o capital vai procurar cada vez mais um país com segurança jurídica e onde o judiciário funcione. Não, isso que o Piperno falou é verdade. Esse peso da opinião pública, hoje devido às redes sociais. Hoje todo mundo tem uma voz, se articula, né? E acaba tendo um efeito quase que imediato. Então, se uma empresa é envolvida em corrupção, todo mundo sabe da noite para o dia, a empresa pode perder valor de mercado da noite para o dia. Quer dizer, antes passava por todo um filtro da imprensa, né? Todas as pessoas, nem todas as pessoas saberiam o que aconteceu. Agora, com as redes sociais, não. E mais do que isso também, hoje há uma pressão em cima do judiciário, em cima dos juízes, né? Então, algo que até então, o juiz não tinha essa pressão da opinião pública como um político. E hoje, e aí até... Conhece o nome de juiz hoje. Exatamente. Não. E até porque por mas que as pessoas também não tinham muita coragem de questionar, de ministros, enfim, agindo de uma maneira muito política, acabam sendo aí também alvo da opinião pública. Então, esse peso hoje que tem a opinião pública é algo bastante relevante. Evandro. Gustavo Segré. Concordo absolutamente. A situação jurídica é a que coloca em risco muito investimento. Isso... Óbvio, quando a gente conversa e fala com qualquer pessoa que esteja disposto a investir, fala o grande problema é a insegurança jurídica e demais está a falar em questões que tanto, e acompanho o que menciona Gani, tanto em casos de corrupção quanto em casos de qualquer coisa, desde um roubo de um celular até um assassinato inclusive, é muito difícil contar com uma justiça enérgica e que puna aos culpados quando se... Eu acho que vale a pena só complementar uma coisa que o Segré está dizendo. Não é nesse ranking de corrupção, mas é no outro ranking que chama World Justice Project, que analisa a justiça no mundo inteiro. Um dos itens que o Brasil está em pior colocação, e é por isso que mostra essa insegurança jurídica, é justamente o que chama da parcialidade da justiça. Claro. Isso é péssimo. Parcialidade da justiça é o voluntarismo da justiça. Escolhe para um quem vai culpado, o mesmo pode cometer o mesmo, eu fiz e o outro está livre. Ou você cai numa vara, você é culpado, você cai em outra vara, você está solto. Então, essa parcialidade da justiça é, na verdade, o pilar principal da insegurança jurídica. Agora, Piperno, só uma última pergunta aqui que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso que você não mencionou. Você entende que o governo federal tenha dificuldade em reconstruir projetos anticorrupção ou operações que foram montadas, depois desmontadas por Jair Bolsonaro, mas que também o próprio governo atual não teria interesse em reconstruir? Veja, eu gosto, por exemplo, da atuação da Polícia Federal. E, aliás, o Lula 1 e 2, ele teve muitos méritos em relação a isso, porque... reconhecido pelo Sérgio Moro na famosa reunião lá de 2020, quando ele pede demissão, ele chama atenção para isso. Olha, nem nos governos deles e tal, deles, no caso, Lula e Dilma, havia interferência aqui e tal. Então, a Polícia Federal lá andou muito bem, eu acho que agora também. Só que tem uma coisa, eu não gostei, já falei isso várias vezes aqui, das duas nomeações para o STF. Um era muito próximo do presidente Lula, o Cristiano Zanin. Então, independentemente do nível de atuação dele, pode se tornar o mais brilhante juiz da Suprema Corte do Brasil em todos os tempos. Eu não sei o que vai acontecer, porque ele tomou posse outro dia. Mas ele chegou eivado e de suspeição por conta disso. O outro, o Flávio Dino, eu também já falei muitas vezes aqui que eu sou contra nomeações de pessoas que trabalharam para aquele presidente que o indicou. E citei vários aqui, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Temer, todos eles indicaram ministros para a Suprema Corte que trabalharam em seus governos. Eu também acho isso muito ruim. Eu acho que isso, inclusive, como se tornou uma prática recorrente, algum senador, deputado que gosta de agora está afim de limitar a atuação aí, né? Tem o STF como alvo, poderia pensar nisso. Quer arrematar algo, Dávila? Só um parênteses. Por favor. Nenhum governo populista, seja de direita ou de esquerda, vai voltar
a ter seriedade no combate à corrupção, porque trata a política com personalismo. Não pode ir atrás de ninguém que está ligado a gente, só pode ligar aos outros. Então é óbvio que isso não dá para combater a corrupção. A corrupção está infestada na sociedade e nas instituições. A corrupção significa justamente o império da lei acima das vontades pessoais, seja ele presidente da República ou não. Portanto, nessa tradição populista do Brasil, ninguém tem interesse em combater a corrupção para valer, porque vai sempre resvalar em algum queridinho ou amiguinho do presidente e isso vai criar enorme desconforto. Então é uma pena, mas o Brasil precisa realmente retomar essa bandeira da corrupção, que é uma bandeira que a sociedade cobra. A gente está falando que está cobrando aqui como consumidor, como cidadão, mas nós precisamos cobrar institucionalmente que isso ocorra, porque isso é fundamental para blindar as instituições da corrupção.